Oi, meninas, pastoras, líderes evangélicas, femininas, obreiras, missionárias, dirigentes de círculo de oração e mulheres do reino de Deus. Vamos nessa, vamos lá, vamos trazer a palavra hoje no quadro A Bispa Responde. Eu tenho uma pergunta aqui um pouco polêmica, mas vamos lá, né? Vamos lá, pessoal. Vamos responder aqui no quadro A Bispa Responde as perguntas que nos foram colocadas, tá? Responder hoje aqui. Sexta-feira, né? Então vamos lá. Hoje, meninas estão chegando aí. Sejam muito bem-vindas. Deus abençoe a todas nessa sexta-feira abençoada. Tô aqui cansadona. Eu tenho feito umas campanhas de oração nesses dias por vocês que estão aí comigo nessa live. E eu vou dizer para vocês, irmãs, quando a gente está fazendo propósito de jejum e oração, Pai do Senhor, Luzinete, seja bem-vinda, viu, Rita? Glória a Deus, fica aí com a gente, Rita. Deus tem algo para sua vida hoje, viu? Vamos aproveitar que a gente está em casa aí, o Brasil tá aí, é o dia que a terra parou, né? Ninguém tá podendo estar saindo de casa por causa aí do Covid-19, coronavírus. Então vamos aproveitar para estudar a palavra, ouvir o que Deus tem para nós nessa noite. Então tava falando para as irmãs, estou assim um pouco cansada, porque quando a gente faz jejum, né? A gente começa a consagrar a vida da gente em prol de algo para nossa santificação também. Meu Deus, que cabelinho que tá. Só, irmãs, vocês me desculpem aí, tá? Que esse cabelo tá desse jeito, porque olha só, eu tô fazendo um tratamento do climatério na menopausa, aí iniciou lá uma disfunçãozinha hormonal e a médica pegou no meu pé mesmo. E eu não posso fazer nada aqui, tá? Então perdoe, pelo amor de Deus. Você que tem cabelo bonito e abençoado, agradeça o Senhor todo dia e toda hora. Jesus, obrigado pelo meu cabelo. Porque minha irmã tem um cabelinho desse aqui, não é fácil não, viu? Mas foi Deus que deu e eu tô muito feliz. Eu tô melhor do que meu marido que ficou careca. Tá bom, então. Vamos lá. Então, meninas, olha só. No quadro de hoje eu tenho uma pergunta aqui que é polêmica. E vocês vão me ajudar aí com a participação de vocês. Eu não vou revelar de modo nenhum o nome da pessoa, da irmã que me mandou, viu? É uma obreira, me mandou e ela fala bem assim, ó, para responder no quadro A Bispa Responde hoje. Bispa, me ajuda aí no seu quadro, A Bispa Responde. Eu conheço, ou seja, tem na nossa igreja uma família que é uma bênção, para não dizer que são chatos e que se acham, né? Ela faz outros relatórios aqui, um pouco de exaltação, prepotência. É o povo do salto, mas é da igreja dela, a igreja evangélica, é uma obreira, né? E ela tem, assim, passado umas situações meio difíceis na igreja com essa família. Parece que eles se reúnem com todo mundo com o mesmo propósito de estar agindo dessa maneira. E toda a igreja tem observado. Sueme, que bênção, kkk, é forte esse negócio, né? Mas vamos ver, de repente na sua igreja também tem uma família assim, né? Às vezes lá na sua igreja tem uma turma lá que sei lá, só Jesus dá causa. Mas vamos ver o que Deus tem hoje para falar conosco aqui através da palavra. Então, a pergunta dessa irmã é o seguinte, ela diz: a senhora, bispa, pode responder por que a multidão ouvia Jesus com prazer? Meu Deus, eles vão assistir, essa família vai assistir sua live hoje. Eu já passei a data, passei o horário que a senhora ia nos atender, estão todos esperando. Então, vai ser uma bênção. Conseguimos recolocá-los no lugar, todos no mesmo local, mesma hora, para estar ouvindo a senhora. A maioria mulheres. Na casa tem uma média de 5 ou 6 mulheres. Eu não posso estar citando aqui o número para não dar problema. Oi, Maria, boa noite, viu? Amém, querida. Deus abençoe você. Então, vamos lá. Vamos responder aqui, né?
Tô aqui no quadro bem polêmica pergunta. Bispo, me ajuda aí. A pergunta que veio aqui de um dos lugares aqui do Brasil. E essa obreira tá mandando aqui e o problema tá realmente incomodando ela lá na igreja. Vê se lá na sua igreja também tem alguém desse jeito aí, ó. Diz assim: bispo, me ajuda aí. No quadro, a bispa responde: eu conheço uma família na minha igreja que é uma bênção. Para não dizer que são chatos e se acham prepotentes, exaltados, andam no salto demais. Ele tá falando salto, né, no sentido figurativo. A senhora pode responder: por que a multidão ouvia Jesus com prazer? Então vamos lá, eu vou responder sim. Eu trouxe então, irmãs, eu preparei aqui, pastoras, líderes evangélicas, mulheres de Deus que estão aí. Convide outras mulheres para estar com a gente aqui nesse quadro abençoado, viu? E eu preparei 7 coisas. Eu vou dar aqui vou relatar 7 coisas que Jesus fazia, que as pessoas ficavam maravilhadas com ele, maravilhadas. Então, assim, eu acredito que eu vou conseguir responder essa pergunta, mas se você tiver alguma coisa aí para me ajudar também, participa aqui comigo, viu, meninas? Me ajuda aí, mulheres pastoras, mulheres do reino de Deus. Ô, bem, põe uma aguinha aqui pra mim, por favor, que eu esqueci, tô com sede. Deixa eu falar pra você, meu marido é uma benção, uma gracinha, tá em casa hoje, aí ele me ajuda e eu aproveito pra explorar um pouquinho, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta, a primeira coisa que eu quero dizer pra você, por que Jesus faz, primeira coisa que eu quero dizer pra você que Jesus fazia, que as pessoas ficavam maravilhadas com ele. Antes eu vou dar o texto base aqui pra nós, que tá em Marcos, você que tá acompanhando com a Bíblia, e eu anotando pra dar mais na frente esse estudo pra alguém. Então tá aí, Marcos capítulo 12, Marcos 12, o versículo, deixa eu ver aqui, vamos no versículo 38, diz assim, ó, Marcos 12, 38, uma grande multidão estava escutando com prazer o que Jesus ensinava. Obrigado, meu amor, obrigado mesmo. Ó, gente, aguinha com limão, tá? Com umas gotinhas de limão, 2,5 litros por dia. Nós precisamos para combater as células cancerígenas, para combater o coronavírus, essas gripes, esses resfriados, viu? Meninas, ó, coloca lá na geladeira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, tem água, tem limão, tem um limão. Meu esposo colocou um limão, colocou uma laranja, lavou bem, colocou uma laranja, colocou limão. E a gente consome 2,5 litros por dia. Então, como é 2,5 litros para mim, 2,5 litros para ele, então são 5 litros. Então, a gente prepara várias vezes essa jarra e toma durante o dia, né? Porque a gente tem que prevenir. Ainda mais eu que já entrei na casa dos 50, né? Então, preciso prevenir. Então, tá aí o conselho. Coloca na geladeira, evite tomar muito gelada. E toda hora você vai lá, ó. Toda hora você vai lá e toma um copinho de água com um limãozinho dentro, não precisa espremer, não precisa de nada, só corta, coloca dentro da água, coloca uma laranja e de repente você vai ter lá durante o dia essa água para você estar tomando aí e se livrando dessas enfermidades malignas aí, tá bom? Então vamos lá, o ensinamento é esse, Marcos capítulo 12, versículo 38, uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Então observe, Jesus, as pessoas tinham prazer de ouvi-lo e essas pessoas tinha assim, era muito gostoso estar ouvindo Jesus. É tão bom, né, irmãos, quando a gente senta para ouvir ou está ouvindo uma pregação, uma pessoa, conversando com a gente, um papo interessante, legal, uma coisa que nos edifica, que nos ajuda, que nos transforma. Então Jesus, ele gerava, quando ele falava com as pessoas, ele gerava prazer nelas. Quanto mais elas ouviam Jesus, mais elas tinham vontade. Tanto é que ele estava sempre cercado pelas multidões, né? E ele sempre tentava ter seus momentos sozinho para orar, ou juntamente com seus discípulos. E ele tinha muita dificuldade para ter esses momentos sozinhos por causa do prazer que a multidão tinha em ouvi-lo. Então, a primeira coisa que gera prazer por que Jesus, dessas 7 coisas que eu preparei para vocês, a primeira coisa
que gerava prazer nas pessoas, ficavam maravilhadas quando Jesus falava, como está aqui em Lucas capítulo 12, versículo 37, é porque é o seguinte, a palavra de Deus, ela é muito simples, e a gente, para ministrar a palavra de Deus, não precisa de muita coisa, sabe? Nós só precisamos ter intimidade com Deus todos os dias através da palavra, para que a gente possa conhecer de quem a gente está falando. Então conheça Jesus, entenda tudo sobre a vida de Jesus, Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, o Espírito Santo, para que você possa transmitir com muita simplicidade. Então Jesus, ele falava de uma forma muito simples e aberta. Ele não escondia nada, ele falava mesmo para as pessoas. Ele é tanto que eu já dei uma live aqui, que Jesus veio para fazer um complemento na lei. Ele não veio para abolir a lei, ele não veio para tirar a lei, para acabar com ela. Não, ele veio para cumpri-la, e ele veio dando ali aquele complemento. Olha a maneira que Jesus falava com as pessoas. A gente vê vários relatos bíblicos, né? Aí de mulheres que tiveram a oportunidade de estar com ele. Olha a maneira simples e aberta que ele falava com ela. Ele não fazia rodeio, não, mas usando sempre a sua humildade. Tanto que ele disse para nós, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Então, assim, falar de forma humilde, simples, com humildade, né? Então, assim, às vezes, porque já tem muitos anos, né, de altar, ministrando palavra, pregando em congresso de mulheres, em palestras, e por onde eu passo é uma bênção para a glória de Deus aí nesses eventos, nessas chamadas que a gente atende, no campo missionário também. Então, assim, quando a gente vai falar do amor de Deus, falar a palavra de Deus, a gente não precisa nem mudar de voz e nem ficar com muita arrogância, exaltação, e eu tenho que vestir a melhor roupa do mundo, porque senão as pessoas... Aí nós já estamos servindo ali para mostra para os outros, né? E a gente o Espírito Santo não aparece, quem aparece mesmo é a gente. É lógico que toda mulher é vaidosa, né? Não aconselho nenhum de vocês vir pra frente da câmera com esses cabelos desse jeito, não, com essa bagunça. De jeito nenhum, mas você sabe que eu tô fazendo um tratamento, eu sou bem organizadinha, mas você observa que eu tenho um cabelinho seco. Aí por causa disso eu vou ficar aqui me acabando, gastando horror com salão, fazendo isso para poder aparecer aqui na live. Não vou, sabe por quê? Porque a mensagem de Deus, ela é muito simples. Ela não precisa mudar, você não precisa ser formado em teologia. Mas eu sou teólogo, eu vou passar 4 anos na faculdade para falar que Jesus salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu, que Jesus tem um plano de salvação para o pecador, para dizer que Jesus quer curar as pessoas que estão doentes, que estão enfermas, que Jesus tem uma resposta para a indagação das pessoas. Precisa a gente se armar tanto, a gente, irmãs, traz aí, às vezes a gente está num círculozinho de mulheres, todas evangélicas, pastoras, líderes, aí a gente diz assim, irmão, vamos ouvir uma palavra aqui rapidinho, vamos pedir para a irmã Trifina. Irmã Trifina, dá uma palavrinha pra gente. Meu Deus, não, irmãos, não vou não, porque eu não preparei. Eu não preparei a palavra. Eu não tô em condição. Passa para fulano, passa para o outro, enfim, deixa para a próxima vez. O que é isso, irmãos? Vamos aceitar isso de forma simples. A palavra de Deus, ela é simples. Abre aqui um versículo, da hora que eu abri aqui a palavra. Eu estou aqui somente em Marcos, no capítulo 12, no versículo 38. Que coisa mais simples. A paz do Senhor, irmã Gabriela. Tudo bem, amém, que bom você tá aí comigo. Vamos lá. Então, assim, é tudo tão simples. Você abrir um versículo e falar. Deixa que a palavra, ela é de Deus. A boca é nossa. A boca é sua, mas a palavra é de Deus. Então, assim, por que o povo gostava de Jesus? Porque ele era muito simples no seu ministério terreno. Sentava em qualquer lugar, falava com as pessoas com tranquilidade. Em um momento, não, vou estar assim, sabe? Tenho que me vestir dessa maneira, tenho que... Onde você estiver, que você for solicitada para trazer uma palavra, abra a Bíblia onde no versículo que todo mundo conhece, Salmo 91, Salmo 23, Salmo 125. Vai lá que Deus tem compromisso com a palavra. Então, o que gerava
o que gerava prazer nas pessoas em ouvirem Jesus, não era o grau de escolaridade dele, não era porque ele era teólogo, não era porque ele era rabino, não, é porque Jesus falava com muito aberto e de forma simples. Ele era realista com as pessoas. E é tão simples a gente ser assim. Então, por que, né? Que as pessoas querem extrapolar tudo isso e achar que tem que ser muito elegantes para fazer isso, fazer aquilo. Não é dessa maneira, irmãos. As pessoas estão esperando algo de nós, como pastoras, como mulheres de Deus, como líderes, como obreiras, como mulheres do reino do Senhor. As pessoas estão aguardando, porque o mundo não tem essa palavra para dar para eles. Quem tem essa palavra para dar para o mundo somos nós, que conhecemos o Senhor. Então, respondendo a pergunta da irmã, por que a multidão ouvia Jesus com prazer? A primeira coisa que eu preparei para falar para vocês, para você responder a pergunta da irmã, foi essa. A segunda pergunta, respondendo aí o questionamento dessa obreira, a segunda coisa que gerava prazer nas pessoas ficarem maravilhadas de ouvir Jesus falar, é porque as pessoas sentiam o amor, um grande amor de Jesus nas palavras dele. Então, o que Jesus, quando ele falava com as pessoas, conversava com as pessoas, as pessoas percebiam que ele tinha amor no coração, né? Às vezes, as pessoas, assim, a gente às vezes pensa que está passando uma situação, está passando originalidade, sendo naquilo como a gente está se apresentando, está falando. E as pessoas, às vezes, que nos conhecem, sabem que aquilo nós não estamos sendo originais, né? A gente, às vezes, tá falando, as pessoas não estão nem ficando satisfeitas porque não tem amor. Fala coisas que a gente estuda, aprende para falar, mas aqui dentro não tem, não gera, não transporta para o outro que nos ouve, que está conosco, não transporta amor. Então, as pessoas, em suas palavras, quando Jesus falava, as pessoas sentiam que tinha amor no coração dele. E a gente pode ver isso lá em Deuteronômio capítulo 33, no versículo 3, a Bíblia diz que ele amava o povo. Então Jesus ama o seu povo, Deus ama o povo e por isso tem um amor no coração para nos dar. E lá em João 11, exatamente no versículo 35, versículo João 11, 33, nós encontramos lá João contando para nós na palavra onde Jesus, lá na morte de Lázaro, Jesus tendo compaixão daquela família, né? Jesus chora, ele mostrava ali que ele estava completamente desarmado, completamente humano. Então ele amava aquela família, ele mostrava todo o carinho com Lázaro, com Marta, com Maria, aqueles 3 irmãos que moravam numa casa. A Bíblia não nos fala da mãe deles, não nos fala nada, só nos fala desses 3 irmãos. E a gente vê que Jesus amava essa família e de uma maneira assim, muito simples, completamente desarmada. Chegava na casa deles de forma muito natural. Então eu acredito que nessas últimas horas Deus está procurando, sabe, irmãos, que nós sejamos mulheres canalizadoras de bênçãos e que a gente possa se atentar para isso, para viver em simplicidade. As pessoas não estão procurando pessoas que estão completamente armadas de si mesmas, sabe, cheia de tanto conhecimento. As pessoas estão em busca de pessoas que têm amor. Amém, Carol, seja bem-vindo, Deus abençoe, viu? Receba aí essa palavra. Então as pessoas estão em busca de quem tem amor. Também uma terceira coisa que eu preparei que fazia com que as pessoas ficassem maravilhadas com Jesus porque Jesus sentia compaixão das pessoas. E em todo o tempo, Marcos capítulo 8, versículo 23, diz que Jesus em todo... Marcos capítulo 8, versículo 2 e 3 diz assim, na minha tradução, tá? Que aqui eu tô com a Bíblia da linguagem de hoje, tá? Bíblia da linguagem de hoje. Então, ele diz assim, Marcos capítulo 8, versículo 2 e 3 diz assim, estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, Jesus falando, e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho.
pois alguns vieram de longe. Olha só, amém, né? Graças a Deus. Olha aí, a compaixão de Jesus. Então as pessoas precisam perceber isso. Olha, hoje eu recebi no meu Messenger, eu recebi uma mensagem de uma determinada pessoa, uma irmã, em um local do Brasil, e ela me relatava ali a situação da vida dela, que ela está vivendo nesses últimos dias com a família. E eu disse, na mesma hora eu respondi que eu tenho esse carinho de estar olhando todos os comentários e respondendo na medida do possível. E eu respondi para ela que eu ia ver o que eu poderia fazer dentro do estado que ela mora para poder ajudá-la a resolver o problema, porque eu fiquei comovida com a situação que ela relata. Não a conheço, não tenho nenhum conhecimento com a família, mas eu percebi uma necessidade, sabe? Meu coração, no momento eu senti compaixão. Então, quando a gente sente compaixão, a gente consegue ajudar as pessoas a resolver o problema. Quando nós sentimos compaixão, nosso olhar está sobre a outra pessoa. Jesus estava com seu olhar sobre aquela multidão, sobre aquelas pessoas que procuravam por ele. Jesus sempre procurava tocar nas pessoas. Ele tocava, porque através do toque ele conseguia passar ali o seu calor, o seu amor, né? A sua presença. E as pessoas também gostavam de tocar em Jesus, né? Você vê a mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou grandes desafios para conseguir tocar em Jesus, mas tocou em Jesus e recebeu ali a cura, a vitória de Deus. Então é isso que a gente precisa estar atento também, que nós precisamos ser compassivos, nós temos que ter misericórdia das pessoas, nós temos que ter compaixão. E quando a gente mostra esse coração cheio de compaixão, as pessoas começam a amar a gente. Então vamos nos desarmar, né, irmãs? Vamos nos desarmar, né, pastoras, obreiras, líderes de ministério. Desarma. Nós precisamos nos desarmar. E às vezes Deus permite situações como a obreira que manda essa pergunta para nós aqui, né? A senhora pode responder por que a multidão ouvia Jesus com prazer, mas antes ela relata por que ela está fazendo essa pergunta. Por causa da situação que ela tem enfrentado, que ela tem vivido no ministério. Ela diz, bispo, me ajuda aí no seu quadro. Eu conheço, tem na nossa igreja um pessoal, uma família, uns irmãos, que é uma bênção, para não dizer que são chatos, que são prepotentes, que são exaltados, que são arrogantes. Então, às vezes, irmãos, nós temos um ponto cego que nós não conseguimos enxergar, mas as pessoas estão enxergando. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso, nos analisando, fazendo análise conforme a Escritura. Será que eu estou tendo compaixão das pessoas? Será que eu estou tendo amor quando eu vou falar? Será que eu estou sendo aberta? Eu estou sendo simples? Será que eu estou ajudando? Nós às vezes estamos na frente de obra com mulheres, e a mulher precisa ouvir uma coisa ali que ninguém falou para ela. Então nós como líderes estamos vendo, vamos falar, mas vamos falar com amor, vamos falar com simplicidade. No início do meu ministério, eu era salvadora, né? Eu queria salvar todo mundo, eu enfrentava mesmo assim o pecado, eu queria resolver, eu queria que todo mundo entrasse no céu, eu queria forçar o povo a entrar na vida eterna. E depois o próprio Jesus falou comigo, olha, não é dessa maneira. Eu não vim para julgar, não. Se eles não derem crédito ao que você está ministrando, a palavra, se eles não derem crédito ao ensinamento, se eles não se atentarem para os mandamentos, aquilo que está ensinando, é como Jesus está dizendo para mim assim, fique tranquila, eu que sou o salvador do mundo, você não é salvadora, não. Então eu comecei a ficar observando o meu comportamento, a maneira que eu ministrava, e me tornei uma mulher mais tranquila. Ontem, é interessante que eu estava junto com duas discípulas fazendo um projeto, e elas disseram, uma delas, né, que me acompanhou desde o início do meu ministério há muitos anos atrás, e ela disse, nossa, bispo, como que a senhora mudou, viu? Como que a senhora mudou? Sim, mas é necessário. Irmãos, a gente vai aprendendo cada dia, né? Às vezes a gente é tão grosseiro, às vezes a gente é tão
tem um modo, amém, né, Rita? Glória a Deus. Então, a gente tem uma maneira até no nosso comportamento, a gente não aceita certa situação, mas quando a gente olha para Jesus, com todas essas qualidades, com essas maravilhas da vida dele, essa maneira, o comportamento, é terrível. A gente diz, não, vou seguir Jesus, porque seguir Jesus é tudo de bom para a nossa vida ministerial, para a nossa vida de mulheres que estamos liderando mulheres, que estamos aconselhando mulheres, que estamos sempre ajudando, né, essas mulheres para que elas possam ser bem-sucedidas na família delas. Então, nós somos canalizadoras de bênção, nós somos multiplicadoras do reino de Deus, nós somos ajudadoras para que o reino do Senhor cresça, né? Nós não temos concorrência. Então isso é muito interessante que a gente esteja observando o nosso comportamento, porque a questão aqui que está preocupando essa irmã no ministério, ela não tem como resolver. Mas como que ela conseguiu resolver o problema, uma vez que envolve toda uma casa, uma família, igual na casa de Lázaro, Maria e Marta. Ela disse para mim, bispa, eles vão assistir sua live hoje, porque já estava agendado o dia que eu ia responder essa pergunta. Ela entrou lá no meu e-mail e já está agendado o dia. O meu e-mail é bispamaesborja@gmail.com. Você pode fazer as perguntas por lá. A Carol está dizendo verdade. Cada dia a mais Deus vai nos ensinando e nos moldando da maneira dele. Aleluia. É isso mesmo, irmã. É dessa maneira. Que maravilha vocês que estão aí comigo reconhecerem isso. Que há momentos que a gente tem realmente de olhar e dizer, meu Deus, será que eu estou mesmo demonstrando amor? Será que eu estou sendo sincera? A pessoa está contando comigo, né? Tem coisa que eu tenho que falar de forma mais carinhosa, mas tem coisa que eu tenho que usar um pouco mais de autoridade para falar, né? E não é grosseria, é autoridade de Deus na palavra, que é um dos tópicos, dos pontos que eu coloquei aqui, que vou estar falando para vocês aqui agora há pouco. Então, assim, a quarta coisa que Jesus falava, que as pessoas fazia e que as pessoas ficavam maravilhadas com ele, é que ele não fazia acepção de pessoas. O Wellington Júnior, oi Wellington, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Deus abençoa você, viu? Que você possa receber essa palavra aí, né? E que se tiver alguma líder na sua casa aí, líder do reino de Deus, alguma mulher, coloca lá aí com a gente, tá bom? Coloca comigo aí, eu sou a Bispa Maese. Então vamos lá. Jesus não fazia acepção de pessoas. Então lá em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7, nos deixa muito claro a palavra de Deus isso, tá certo? Jesus em momento nenhum fez acepção de pessoas. Tanto é que quando ele deu a Bíblia nos fala daquela visão que Deus deu para Pedro, né? Para que ele não fizesse acepção das coisas que para Deus considerava aquilo que ele tinha criado. Então, nós precisamos ter cuidado quando a gente menciona pessoas, quando a gente entra para o julgamento. A Rita está dizendo que é verdade, é isso mesmo, uma grande verdade. Não fazer acepção das pessoas, irmãos. Você sabe quando que a gente faz acepção das pessoas? Quando a gente começa a julgá-las. Então, a gente faz julgamento. Às vezes as pessoas nem estão imaginando nada daquilo, na nossa cabeça está criando uma coisa, criando outra. A mente é rápida e pensa um negócio e pensa em um outro. E a gente às vezes interpreta, aqui dentro da nossa mente, interpreta mal as coisas, ou pensa mal, julga mal as coisas, aquilo que a pessoa é, o modo dela ser, a maneira. E talvez, por exemplo, eu não sei qual o nível de intimidade, né, que essa irmã que me mandou a pergunta tem com essa família da igreja dela, que ela disse ser uma benção, para não dizer que são muito chatos. Talvez assim, não sei, como eu falei, não sei qual o nível de intimidade que ela tem com elas, com essas mulheres dessa família, principalmente, né, porque é a área que ela cuida, o ministério dela é o Ministério de Mulheres, que também essa live é exatamente para mulheres que estão em liderança, pastoras, esposas de pastores, presidente de círculo de oração, dirigentes, regentes,
mulheres de louvor, enfim. E às vezes a gente julga até mal as pessoas por causa do jeito delas se comportarem. Quantas vezes eu fui julgada assim, pela maneira que eu andava, pela maneira que eu vestia, pela maneira que eu me comportava como era tão bem nova convertida. Quantas vezes nós interpretamos mal as pessoas? Então nós precisamos estar muito atentas a isso para que a gente possa exercer o nosso ministério, a função que o Senhor nos colocou, o cargo que o Senhor nos deu, com muito amor, dentro das características de Jesus. A quinta coisa que eu quero passar aqui, que fazia com que as pessoas ficavam maravilhadas e queriam o tempo inteiro estar com Jesus, é que Jesus, ele supria as necessidades mais profundas das pessoas. As necessidades mais profundas, Jesus estava sempre suprindo. Quer ver? Em vamos ler Lucas capítulo 7, no versículo 50, diz assim, diz assim a palavra, mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você, vá em paz. Gente, simplesmente isso. Eu disse, olha, você é uma mulher que tem fé, o suficiente para você ser curada. Vá, sua fé, o que você creu, te salvou, tá vendo? De uma maneira muito simples. Jesus também aqui mostra a preocupação dele, a necessidade mais profunda. Também eu li Lucas, eu vou ler aqui Marcos. Marcos 1. Marcos capítulo 1, versículo 34. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doença e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. Olha que coisa maravilhosa. Jesus curou todo tipo. O que me chama a atenção aqui nesse texto é exatamente quando ele usa, quando o autor diz todo o tipo de doença. Olha que é a preocupação de Jesus em atender as mais diversas e mais profundas necessidades das pessoas. Então, se precisamos analisar, nós estamos sendo assim no nosso ministério, como com mulheres. Oi, Neves, seja bem-vinda, querida. Já estava sentindo sua falta. Então, veja bem, nós estamos sendo assim no nosso convívio com mulheres. A gente convive, nós que somos mulheres, convivemos com mulheres o tempo inteiro, né? A gente vai no salão, a gente vai numa reunião, a gente está na empresa, quem está aí na empresa trabalhando, é na igreja, é na família, é na vizinhança, é por onde a gente passa, tem mulheres. Como é que nós estamos com o nosso olhar sobre a necessidade da outra, sobre a necessidade das outras? Às vezes, assim, até na igreja, né, que a gente vê umas tão sobrecarregadas na obra, principalmente nos dias de evento, completamente sobrecarregadas na obra, com os ministérios. E aí as outras estão lá. Aí chega na hora do evento, chega na hora da festa, chega na hora do congresso, ainda querem julgar, querem criticar. Você ajudou? Você supriu a necessidade daquele evento? Você se dispôs a ajudar? Como que você pode ajudar? Qual é a necessidade? Às vezes a irmã está lá trabalhando, não aparece ninguém lá para dar uma ajuda. Então, nós precisamos estar atentas a isso. Por que a multidão gostava de ficar junto, sempre perto de Jesus, maravilhado com o que Jesus fazia? Porque Jesus supria a necessidade das pessoas. Às vezes a gente chega na casa de uma irmã e vê uma certa necessidade que a gente pode suprir. Às vezes eu tenho 30, 40, 50 pares de sapato e a outra irmã só tem um sapatinho para ir na igreja. Às vezes só tem um vestidinho para ir na igreja. Eu tenho roupa lá que eu posso servir, eu tenho recurso que eu posso ajudar, mas eu simplesmente negligencio fazer isso. Eu me poupo de fazer isso, né? As irmãs estão lá promovendo alguma coisa, eu poderia ajudar ali, mas eu prefiro ficar na minha. Então vamos analisar. Nós precisamos sentir a dor do outro, nós precisamos estar
sempre sendo empáticos. Nós precisamos ter empatia dentro de nós, que é nos colocar no lugar das pessoas. Então, por que as multidões gostavam de Jesus? Por que de estar ouvindo Jesus? Porque também Jesus, ele estava sempre atento às necessidades das pessoas. Olha que essa multidão aqui precisava de cura, Jesus curou. As pessoas lá no outro texto que a gente leu estavam com fome, Jesus supriu a necessidade deles, tinha compaixão, estava com fome, deu comida, né? Então assim, nós precisamos ser dessa maneira. Se nós dizemos que somos e assumimos a nossa posição, nosso chamado, as funções que o Senhor nos dá, nós precisamos nos atentar para isso. Precisamos ser mais humildes, irmãs. Nós precisamos ser mais amorosas. Sabe, o altar está muito cheio de gente arrogante, de prepotente. É aquilo que a irmã que me fez mandou essa resposta, essa pergunta, a obreira que nos envia, essa líder de mulheres que manda essa pergunta para nós aqui no quadro A Bispa Responde, a preocupação dela. As mulheres estão muitas mulheres muito armadas, né, muito desumanas. E nós estamos vivendo a última hora da igreja na terra. Jesus está voltando. Nós precisamos ser mais humanas. Nós precisamos ser mais misericordiosas. Nós precisamos estar com o nosso olhar voltado mais pelos outros. Nós estamos numa era onde todo mundo preocupa com si mesmo, cada um por si e Deus por todos. As pessoas se isolando e ainda vem essa peste, esse coronavírus aí, para poder impedir mais ainda da igreja participar. Daqui a pouco as igrejas estão tudo fechadas. Por enquanto ainda são as aglomerações, né? Os lugares onde tem aglomeração acima de 100 pessoas, mas daqui a pouco, irmãos de ministérios pequenos, de igrejas pequenas, vai ter que tudo fechar, porque não tem jeito, é um decreto, é uma lei, há uma regência sobre nós, há uma autoridade no nosso país que nós precisamos obedecer, né? E é muito complicado quando a gente vê esse tipo de quadro. A igreja já está fria. A igreja já está nessa última hora, as pessoas estão em busca de coisa, buscando coisa. E Jesus está sempre dizendo na palavra, Deus está dizendo para nós, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas todo dia a gente está atrás de coisa, buscando coisa, eu quero é coisa. Não é verdade, Daiane? Seja bem-vinda, Daiane, Deus abençoe você. Então, essa é a quinta coisa. E a sexta coisa, vamos só 7, só falta mais 2. Porque Jesus falava com autoridade. Sim, Jesus tinha autoridade na sua palavra. Não era grosseiro, não era grosseria, não. Era autoridade, era poder, era a presença do Espírito nele. Eliane Cristina, boa noite. Deus te abençoe, querida. Paz do Senhor, amada. Deus abençoe a sua vida. Fica aí conosco, aleluia. É muito bom ter você comigo aqui, tá? Então, eu estou respondendo aqui por que a multidão ouvia Jesus com prazer, respondendo aqui a pergunta da irmã, resolvendo uma situação, que ela convive com umas irmãs que são muito exaltadas, chatas, prepotentes, enfim. Se você quiser saber, você pega lá no início da live, que você que está entrando agora, que você vai saber de que a gente está tratando aqui, tá bom? Então, a sétima coisa que eu preparei, porque que as multidões, as pessoas ficavam maravilhadas de ouvir Jesus falar, é porque Jesus falava com autoridade. Eu vou provar para você aqui, ó. Mateus capítulo... Mateus, eu estou rápido, mas estou quase acabando aqui, tá bom? Mateus capítulo 8, versículo 8, diz assim, ó. Mateus 8, diz assim: o oficial romano respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o seu empregado, e o meu empregado ficará bom. Oh, glória! Olha, ele sabia, esse oficial romano, né? Não era cristão, era romano. E ele ouviu falar de Jesus, ele conheceu o ministério de Jesus, ele sabia que Jesus era um homem de compaixão, era um homem misericordioso, não fazia acepção de pessoas. Esse homem era uma autoridade política, era um oficial romano. E ele vai até Jesus e diz assim, como autoridade também, né? Ele como autoridade governamental, um homem de Estado, ele diz assim, Senhor, meu empregado está doente em casa, né? E eu estou preocupado com ele, eu queria que ele fosse curado, porque a situação dele é grave. Jesus se oferece, com certeza, para ir lá na casa dele. E ele diz, não precisa o senhor ir na minha casa.
a autoridade que o Senhor tem, a sua palavra. Só do Senhor dar a ordem, o meu empregado será curado. Ele estava referindo isso, dando essa referência para Jesus, comparando com a profissão dele, com o cargo dele, com o cargo de honra que ele tinha como oficial. Ele mandava, de onde ele mandava os empregados atendiam. Ele dava ordem num soldado, o soldado atendia, porque recebeu a ordem, eles atendiam. Então ele estava dizendo para Jesus, o Senhor tem autoridade, o Senhor dá a ordem e todas as coisas acontecem. Dê a ordem daqui, para meu empregado ser curado, que o meu empregado será curado. Oh, glória! Então, irmãos, as pessoas gostavam de estar perto de Jesus, porque Jesus tinha autoridade. Ei, pastora, ô esposa de pastor, obreiras, líderes, você que é levita do Senhor, você que é ministra do Evangelho, você que tem função na casa de Deus, como é que está a sua autoridade aí? Às vezes você até é muito grosseira, essa é uma maneira assim de falar, mas não tem autoridade. Ter autoridade é dar ordem dos demônios, reconhecer quando é demônio que está atacando as pessoas. Ter autoridade é saber a situação que você precisa dar uma ordem para que Deus resolva o problema e você será. As pessoas vão por aquilo que você está falando, porque você tem a autoridade de Deus na sua vida. Como é que as suas lideradas estão te vendo? Você que é mãe que está comigo aqui, você que é empresária que está comigo nessa live, como é que as pessoas, as suas funcionárias estão te vendo? Como é que está a situação na sua casa, com suas filhas? Como é que está a sua situação com as suas discípulas? Então, amadas, nós precisamos ter a autoridade de Deus, nós precisamos e ter autoridade, não é ser brigona, não. Nós brigamos com os demônios, né? Mas nós temos a autoridade de Deus para sermos respeitados naquilo que falamos. A nossa palavra tem que ter a autoridade de Deus. Isso não precisa eu gritar, não, nem espernear. Não, eu só preciso ter a autoridade. As pessoas precisam me reconhecer como uma autoridade de Deus. Amém? Deus seja louvado. Em sétima e última coisa que fazia com que as pessoas ficassem maravilhadas com Jesus. É porque nele o ensinamento e a vida tinha concordância. Mateus também aqui, Mateus capítulo 12, versículo 22 aqui pra gente encerrar. Mateus 12, 22 diz assim, ó. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntava, será que este homem é o filho de Davi? Olha que coisa maravilhosa. Como é que está o seu ensinamento? Pai do Senhor, Deus te abençoe, boa noite. Seja bem-vinda, Simone. Já estamos aqui na sétima coisa que fazia com que as pessoas ficavam maravilhadas com o que Jesus dizia, respondendo a pergunta no quadro A Bispa Responde, beleza? Amém, glória a Deus, desse jeito, né? Isso aí. Então, observe aqui, conforme Mateus capítulo 12, no versículo 22, a multidão ficava admirada e estava sempre fazendo perguntas a Jesus. Por quê? Porque o ensinamento que ele dava era convincente. Louvado seja Deus, Carla, seja bem-vinda, paz. O ensinamento de Jesus gerava clareza sobre o reino de Deus, sobre o poder do Senhor, sobre a compaixão. Jesus falava e mostrava o amor pelas pessoas. Jesus falava com simplicidade, de forma aberta. Jesus tinha autoridade e tinha concordância. Tinha nexo naquilo que ele falava. Então observe os irmãos aí, as pastoras, as líderes que estão, também te amo, viu? Minha discípula abençoada, amo do coração. Todas as nossas discípulas são maravilhosas. Então, veja bem, queridas, o ensino e a vida de Jesus tinha concordância. Ou seja, ele vivia o que ele pregava. Você está vivendo o que você prega? Ou mesmo, você está pregando a palavra, você foi chamado para pregar. Aí quando chega na roda das amigas, o que você está oferecendo para elas? O que você tem
para oferecer para suas clientes? O que você tem para oferecer para suas servidoras, suas funcionárias? O que você está tendo para oferecer para seus discípulos? Então, a vida de Jesus, por que as pessoas, as multidões ficavam maravilhadas e queriam ficar ao lado dele? Não era essa situação como a irmã que me manda essa pergunta, relata aqui nesse quadro. Bispo, me ajuda aí no seu quadro, a bispa responde. Eu conheço uma família na minha igreja que é uma bênção, para não dizer que são chatos, enjoados, prepotentes, arrogantes. Então, o que você tem ensinado aos seus subordinados? O que você tem ensinado às suas filhas, sua família, as pessoas que convivem com você nas suas células, irmãs que tem seguidoras aqui que trabalham com células, os círculos de palestra de mulheres. Olha, irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu poderia estar, as irmãs que me conhecem, sabe, eu poderia estar dando outros tipos de palestras aqui. Eu teria assunto de sobra dentro do meu conhecimento para estar passando outras informações para vocês. Mas veja bem uma coisa, eu tenho um compromisso com o reino de Deus, então eu não estou preocupada se vai entrar 300, 500, 1000 pessoas aqui na live. Se vocês vão compartilhar essa live com uma, com duas, vai tacando o dedo aí, compartilha aí com quantas mulheres você puder e deixa que Deus com certeza vai fazer alguma coisa. Com certeza Deus tem um propósito nisso. Eu só estou fazendo isso. Você vê que hoje meu esposo está em casa. Então ele está lá, ó, sozinho, estudando alguma coisa ali também. Mas o tempo que eu poderia estar com ele, eu estou aqui com você, sabe por quê? Por amor. É porque eu quero ensinar a palavra de Deus. Eu vou até contrariando aí aos grandes conhecedores, os grandes mestres, que são professores, como eu também sou, porque eles dizem que as pessoas, elas não estão presas, não querem se prender a ensino, as pessoas querem se prender em conversas. Lógico, conversa toma o tempo, conversa faz a gente rir o tempo inteiro, conversa, meu Deus do céu, mas o que eu vou conversar com vocês? Se do meu ventre, o que sai do meu ventre de bom, do meu ventre espiritual, do meu coração, da minha alma, é essa palavra que eu aprendi com Jesus, essa palavra de amor que nos liberta, que nos ensina, que vai transformar a sua vida. Então, assim, se Jesus me recolher hoje, eu quero deixar um legado aqui nas redes sociais para você. Eu quero deixar um legado, eu quero mostrar para você, deixar para você o ensinamento de Jesus, a minha postura diante de Jesus, que eu possa servir de modelo para vocês, para pastoras novas. Olha, eu tenho uma pastora comigo que ela tem 20 anos de idade. 21, uma pastora com 20 anos de idade. Irmãs, que chamado, que coisa maravilhosa, que chamado abençoado dessa menina. Uma criança com 20 anos de idade está na frente de um altar, regendo uma pequena igreja, porque na necessidade não tinha homem, porque tem gente por aí que prega que só homem que tem que ir para o altar. Meu Deus do céu! Se Paul Yong-Chu, pastor Paul Yong-Chu, na Coreia, quando iniciou a igreja do Senhor, que hoje, quando a última vez que li o livro dele, tinha 5 milhões de pessoas na congregação dele, fosse contar com homens, somente com homens, para levar a palavra de Deus, seja bem-vindo, Josielma, não teria, hoje aquele país não teria o número de discípulos, o número de servos de Deus que está dentro da igreja hoje. Por quê? Porque os maridos delas iam para as guerras, e lá uns morriam, eram mutilados, e esses homens voltavam e não tinha condições nenhuma. Quando eles iam para a guerra, eu estava lendo esse livro de Paul Yong-Chu e do pastor Paul Yong-Chu, e ele no histórico da vida, ele contando lá no seu livro que essas mulheres, ele começou a formar com essas mulheres os grupos para elas ir tomando conta.
E aí foram nascendo essas células aqui, esses círculos familiares, esses cultos nos lares. Agora imagina se nós mulheres, como alguns dizem por aí, que nós não podemos estar na frente da obra de Deus, não podemos estar na frente dos altares ministrando a palavra. Se esse pastor ignorasse as mulheres e não levasse, isso aí, Maria das Dores, forte mesmo, e não considerasse esta igreja, não teria 5 milhões de pessoas, uma igreja linda na Coreia. Você pode colocar aí no YouTube, você pode colocar, aí você vai ver no Google, você coloca lá, pastor Paul Yong-Soo na Coreia. Você vai ver a multidão de pessoas, e essa igreja foi iniciada como? Em mulheres. Então, queridas, é o seguinte, se você é mulher, mas você está dando ensinamento de Jesus, e sua vida está em concordância aos ensinamentos de Jesus, Deus te dará discípulos, Deus te dará pessoas que vão ver você como uma autoridade. Não é porque você é mulher, não pode assumir determinadas funções na igreja. Ah, meu Deus, se eu estiver pecando, só me perdoa. Mas eu sou uma grande ajudadora, eu sou uma grande colaboradora, eu sou uma grande multiplicadora do reino de Deus e trabalho. Hoje eu trabalho a maioria com mulheres, mas eu tive no meu ministério, eu tive à frente de obra durante muitos anos, na frente de obra. Na época, por exemplo, que meu marido estava fazendo faculdade, eu estava na frente de obra, em frente mesmo, ministérios que eu abri. Eu iniciei ministérios pequenos. E vou falar uma coisa para as irmãs. Não se iluda com essa questão de achar que ministério é para você ser uma pastora reconhecida. Você precisa ter um espaço de portas abertas para que as pessoas vejam, e tem uma placa lá escrito igreja. Não se iluda com isso. Dentro da sua própria casa, na varanda da sua casa, debaixo de uma árvore. Se você ama a palavra de Deus, você pode ser usada por Deus ali. Comece a atender 1, 2, 3, 4 mulheres. Você vai sempre encontrar. Sabe o que Deus falou comigo um dia? Deus disse para mim, eu estava focada em uma área e eu não via chance naquele lugar de se ganhar almas naquele lugar. Parecia que as pessoas dali eram como as pessoas da família que essa irmã cita aqui, né? Que eram uma bênção. Pessoas que não queriam a palavra de Deus. Não é o caso da família, mas na área que eu vi, que eu queria estar fazendo ali um espaço para levar a palavra de Deus, eu não via chance. Não via chance. Até por causa do nível social das pessoas. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo quando eu estava orando? Por essa causa, ele disse, onde você for, você vai encontrar pessoas precisando de ajuda. Tu pode dar um glória aí? Você que está comigo aí na live, pode dar um glória, pode compartilhar isso aí. Então, sim, deixa eu te falar, onde você for, você vai encontrar pessoas, mulheres necessitadas, precisando ouvir a palavra de Deus. Então não se deixe enganar, não deixe o inimigo enganar você. Onde você for, que você tiver o ensinamento de Deus na sua vida, que você é uma mulher que prega, que vive o que você prega, aleluia. Eu também creio dessa forma, Rita, desse jeito aí. Então, aonde você for, que essas pessoas, principalmente mulheres, vê em você que o ensinamento de Jesus transforma a sua vida e você vive em concordância, aquilo que você ensina para elas, pode ter certeza de uma coisa, você é multiplicadora do reino de Deus e o Senhor vai te honrar por isso. Então, queridas, aí está a resposta desse quadro, a bispa respondendo a pergunta de uma obreira aqui mesmo no Brasil. A senhora pode responder por que a multidão ouvia Jesus com prazer? Exatamente isso, é por causa dessas 7
coisas que eu pude colocar aqui, entre outras, né? Que Jesus falava aberta e simples, de forma aberta e simples. Jesus a palavra dele é muito simples, a palavra de Deus é simples, nós não precisamos ter teologia, não precisa. Quem alcançou esses títulos, glória a Deus, eu também alcancei, mas não precisa de nada disso para você falar que Jesus ama alguém. Não precisa de nada disso, você precisa simplesmente saber que você é canalizadora de bênção. E também Jesus, ele sentia, as pessoas sentiam nas palavras dele que ele tinha um grande amor por elas. Ele não ficava bajulando ninguém, não. Pastora, não precisa ficar bajulando ninguém. Nós precisamos simplesmente amar as pessoas. Elas precisam ver que nós estamos fazendo alguma coisa por elas, é porque nós amamos, não é por interesse, não. Eu estava conversando com uma discípula e frequentou os primeiros anos do meu ministério, e ela dizia que às vezes era tipo assim, eu chegava a brigar para que as mulheres não ficassem envolvidas com o pecado, com a prostituição, com os vícios, com uma maneira irregular de vestir, de se comportar, que elas fossem verdadeiras. E ela disse que ela não suportou ficar ali na igreja, porque não aguentava como eu falava. Mas hoje, encontrando com ela, hoje ela diz: olha, bispa, hoje eu entendo, hoje eu sou uma esposa que agrada a minha família, estou bem no meu casamento, os meus filhos, porque a senhora serviu de exemplo para mim. Então, isso aí, queridas, por que Jesus, as pessoas amavam estar com Jesus? Porque o ensinamento dele, a vida dele, tinha concordância com tudo aquilo que ele ensinava. Então nós precisamos estar atentos a isso, estar suprindo a necessidade das pessoas, não fazer acepção de ninguém, e assim Deus fará de você uma excelente obreira, uma excelente missionária, uma excelente pastora, esposa de pastor. Nós precisamos realmente dar um exemplo na terra, tá bom? Com a nossa própria vida, nosso comportamento. Então, amadas, vamos orar a Deus nesta noite. Hoje, sexta-feira, a gente está um pouco cansada já, né? Por um longo dia, mas o Senhor, Ele está conosco. Vamos orar e você possa estar compartilhando essa mensagem com outras pessoas no nome de Jesus. Como eu falei, não estou assim preocupada com o número de pessoas que faz que é aquela live que tá todo mundo vindo. Não tô preocupada com isso. Eu tô interessada que esse ensino, que nem todos gostam de ensino, possa servir, ser útil para você. Estou deixando um legado na sua vida através das redes sociais, amém? Então vamos orar e Deus vai ao seu encontro, que essa palavra venha falar no seu coração, que você possa examinar, investigar a sua vida, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, assim, você possa fazer um exame para que... Como é que as pessoas estão te vendo? O que as pessoas estão pensando de você? Você que acompanhou o quadro aí desde o início, você viu a resposta. Por que da pergunta desta obreira? Vamos orar ao Senhor. Deus abençoe vocês. Vamos lá, querido Deus e eterno Pai, eu oro nesta noite por cada uma dessas obreiras, dessas mulheres de Deus, mulheres do reino, que estão conosco aqui nessa live, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar todas aquelas que estarão tomando posse através dos compartilhamentos. Meu Deus e meu Pai, que a mão potente do Senhor possa curá-las, aquelas que estão enfermas, possa revelar a tua palavra, que cada uma dessas mulheres possam seguir o seu ensinamento, Senhor, andar de acordo com a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós possamos ter no nosso coração o amor, nós possamos, Deus, suprir a necessidade dos outros, que nós possamos, ó Deus, termos empatia para com as pessoas, e que o ensino do Senhor, ó Deus querido, esteja em nossa vida para andarmos em concordância aquilo que o Senhor nos ensinou, a tua palavra, e também, ó Pai, que a tua grande misericórdia nos ajude a ministrar a tua palavra de forma simples, de maneira aberta, sincera, meu Deus, sem medo, ó Pai, porque o amor do Senhor lança fora de nós todo medo. Assim eu abençoo cada uma dessas mulheres
nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Seja abençoada, tenha uma boa noite. Deus te dê a vitória. Um abraço no seu coração, no nome do Senhor Jesus. E ó, álcool gel em casa, viu? Muito cuidado. Vamos vigiar, porque grande é a fúria, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todas.